O sol já se punha sobre a vasta fazenda de Leonardo, um dos maiores nomes do sertanejo, mas aquela noite seria diferente. Não era apenas mais um churrasco entre amigos, mas um evento que reuniria pessoas influentes da indústria musical e que, sem que ninguém imaginasse, transformaria a vida de muita gente. Leonardo, aos 60 anos, sentado na varanda de sua casa, observava os preparativos com um sorriso tranquilo. Ele sabia que a noite estava prestes a revelar algo muito maior do que qualquer nota musical ou prêmio recebido ao longo da sua carreira. Era uma noite que testaria seus princípios, seu caráter, e sua capacidade de fazer escolhas que iriam além da música. Dona Clara, sua fiel diarista há 12 anos, se movimentava com maestria entre os convidados, preparando as caipirinhas, servindo com delicadeza, sem saber que algo tão simples iria desencadear um evento que deixaria todos na mesa sem palavras. Vanessa Ribeiro, uma renomada produtora musical, havia sido convidada com a promessa de apoio a um projeto social que Leonardo sonhava em realizar, abrir escolas de música nas periferias de Goiás. Mas o que ninguém sabia é que, por trás das câmeras e do glamour do mundo musical, a falta de respeito e empatia poderiam ser tão profundas quanto a música mais dolorosa. O que Leonardo faria quando a situação pressionasse suas convicções e seu projeto? Ele escolheria a integridade ou o pragmatismo? Fique ligado, porque o que aconteceu naquela noite mudaria para sempre a maneira como as pessoas viam o verdadeiro significado de respeito e dignidade. Se você quer saber o que aconteceu, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A história que você vai ouvir hoje vai tocar o fundo do seu coração. Leonardo era o retrato da simplicidade e da autenticidade. Com 60 anos de vida e uma carreira consolidada no sertanejo, ele nunca deixou que a fama ou a fortuna o afastassem de suas raízes. Na fazenda em Goiânia, ele era um homem de família, um sertanejo de verdade, que sabia que o sucesso não vinha só das notas altas ou das grandes apresentações, mas daquilo que ele fazia em seu dia a dia, com as pessoas ao seu redor. Seu sorriso era fácil e genuíno, mas seus olhos guardavam a sabedoria de quem viu o Brasil inteiro e sabia que a verdadeira riqueza estava em valores como respeito, honestidade e humildade. Dona Clara, sua diarista, era uma mulher forte e dedicada. Natural de Aparecida de Goiânia, ela criava seus 2 filhos sozinha, sem nunca reclamar do peso da vida. Há 12 anos, ela trabalhava para Leonardo, sendo mais do que uma simples funcionária, era parte da família. Ajudava nas tarefas diárias da fazenda, apesar de sua vida simples, tinha uma dignidade que cativava a todos ao seu redor. Clara nunca buscou reconhecimento, mas seu trabalho e sua bondade a tornaram um pilar fundamental na vida de Leonardo. Ela sabia que, por trás das grandes festas e dos churrascos de domingo, o que realmente importava para ele era a essência das pessoas. Por outro lado, Vanessa Ribeiro, a produtora musical que Leonardo havia convidado para aquele churrasco, era o oposto. Uma mulher de 40 anos, cheia de atitude e fama no meio da música, mas com um ego tão grande quanto sua carreira. Seu comportamento arrogante e distante de qualquer tipo de empatia eram marcas registradas. Para Vanessa, os outros estavam ali para servi-la, e não o contrário. Sua presença no evento não era por amizade, mas por interesse em um possível patrocínio para o projeto de Leonardo. O churrasco estava em pleno andamento, com risos e rodas de viola preenchendo o ar quente da noite goiana. As luzes da fazenda de Leonardo iluminavam o cenário, enquanto os convidados se sentavam ao redor das mesas, saboreando a carne assada e as caipirinhas preparadas por Dona Clara. A mistura de sons da música sertaneja, o cheiro da comida e a sensação de comunidade no ambiente criavam um clima acolhedor e familiar. Mas no fundo, algo pairava no ar, o conflito que estava prestes a se desenrolar. Dona Clara, com sua simplicidade e gentileza, circulava entre os convidados, levando bebidas e mantendo a ordem no local. Ela sempre se esforçava para dar o seu melhor, e naquele momento não era diferente. Porém, ao se aproximar da mesa onde Vanessa estava, um pequeno acidente aconteceu. Dona Clara, tentando servir mais uma rodada de caipirinhas, derramou a bebida no vestido caríssimo de Vanessa. O choque foi imediato, e antes que alguém tivesse tempo de reagir, a produtora não hesitou em expressar sua indignação de forma desrespeitosa. "Isso é um absurdo! Como você pode ser tão incompetente?", gritou Vanessa, enquanto todos ao redor observavam em silêncio.
A humilhação foi imediata e brutal. Dona Clara ficou paralisada, o rosto vermelho de vergonha, tentando encontrar palavras para se desculpar, mas nada parecia suficiente para a raiva de Vanessa. A sala que antes estava cheia de risos agora estava tensa, e todos os olhares se voltaram para Leonardo, esperando que ele tomasse uma atitude. Ele sabia que esse momento definia não só a sua postura, mas também o futuro do seu projeto social. A situação se transformava em algo mais do que um simples acidente. Era um teste para os valores de Leonardo. Ele poderia deixar passar e evitar o conflito, ou teria coragem de enfrentar a injustiça ali mesmo, diante de todos? Leonardo sentiu o peso da situação se instalar em seu peito. A sala estava em um silêncio desconfortável, todos os olhos estavam sobre ele, e a tensão entre Vanessa e Dona Clara era palpável. Ele podia ouvir o som abafado da viola ao fundo, mas nada parecia aliviar a pressão. O ambiente que antes era de celebração, agora estava carregado de um desconforto insuportável. O que fazer? Leonardo se viu dividido entre o desejo de manter a paz e o impulso de fazer o que sabia ser certo. A integridade que ele sempre carregou parecia estar sendo testada naquele exato momento. Enquanto olhava para Dona Clara, visivelmente abalada e constrangida, ele se lembrava de todos os valores que sempre defendia. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento recorrente invadia sua mente. Como isso poderia afetar seu projeto social? Aquela noite era crucial. Ele precisava do apoio de Vanessa, uma mulher influente na indústria musical, e qualquer conflito poderia pôr tudo a perder. Seria mais fácil ignorar a injustiça e tentar seguir com a sua ideia, sem criar mais problemas. Mas, algo dentro de si dizia que essa não era a escolha certa. Foi quando seu compadre, Gustavo, se aproximou e, em um tom baixo, mas firme, disse: "Leonardo, você sempre fez o certo. Não é agora que você vai se calar." As palavras de Gustavo ecoaram em sua mente. Seria ele capaz de manter seus princípios diante da pressão? Ou iria ceder para garantir seu projeto? Leonardo sabia que aquele momento poderia mudar tudo, e ele tinha que decidir. Você também já se viu em uma situação em que escolher o certo parecia o caminho mais difícil? Se você quer saber o que Leonardo fez, se inscreva no canal e ative as notificações. A decisão dele vai te surpreender. O clima na cozinha da fazenda estava carregado de tensão. Vanessa ainda resmungava sobre o vestido molhado, enquanto Dona Clara, com os olhos marejados, tentava se desculpar, mais nervosa do que nunca. Leonardo observava tudo em silêncio. Ele podia sentir o olhar de todos sobre ele, esperando sua reação. Mas, naquele momento, as palavras de Gustavo não saíam de sua cabeça. Você sempre fez o certo. O que ele faria agora? Leonardo sabia que, se deixasse aquilo passar, não só estaria desonrando a Dona Clara, mas também suas próprias raízes. Ele sempre foi um homem de princípios, e naquele instante, os princípios falavam mais alto do que qualquer benefício futuro. Com o coração apertado, ele se levantou da mesa e foi em direção à cozinha. Os passos firmes ecoavam pelo corredor, como se o próprio sertão estivesse lhe chamando para fazer o que era certo. Ao entrar na cozinha, Vanessa estava de costas, ainda furiosa. Quando ela ouviu, o olhar de desdém foi imediato. Você vai ficar do lado dela? Essa mulher não sabe nem servir uma bebida direito, disparou, com a arrogância de sempre. Leonardo não hesitou. Ele respirou fundo, tomou um passo à frente, em tom firme, disse: Vanessa, em minha casa, todos merecem respeito. Não importa o quanto você tenha ou o que ache que pode oferecer, aqui, a dignidade vale mais do que qualquer status. Ele fez uma pausa, observando a surpresa no rosto de Vanessa, e completou: se você não consegue respeitar essas regras, então talvez este não seja o lugar para você. Vanessa, sem palavras, engoliu a raiva e tentou se defender, mas Leonardo não deu espaço para mais discussões. Ele se manteve firme, e com a voz calma, disse: se você não é capaz de respeitar o básico, pode ir embora. A tensão no ar estava prestes a explodir. O que aconteceria a seguir? O silêncio que seguiu as palavras de Leonardo foi profundo, quase ensurdecedor. Vanessa, surpresa e furiosa, ficou paralisada por um momento. Todos ao redor,
que haviam testemunhado a tensão, agora aguardavam ansiosamente o próximo movimento. Mas Leonardo não se moveu, não vacilou. Ele havia tomado sua decisão, e não estava disposto a retroceder. Vanessa, com o rosto vermelho de raiva, olhou ao redor, tentando encontrar apoio nos outros convidados. Mas ninguém se mexeu. O empresário Márcio, que sempre foi discreto e respeitoso, permaneceu em silêncio, observando tudo com um semblante sério. Eu não vou tolerar desrespeito em minha casa, Vanessa, Leonardo repetiu, agora olhando diretamente nos olhos da produtora. Se você acha que vai se impor aqui com essa arrogância, eu prefiro que vá embora. A minha integridade e a de quem está ao meu redor não tem preço. A sala inteira parecia congelada, todos esperando que Vanessa respondesse. Mas, diante da firmeza de Leonardo, ela não teve o que dizer. Sua postura arrogante não encontrou espaço naquele ambiente de respeito. Com uma expressão de desprezo, ela pegou sua bolsa e, sem mais palavras, se virou para sair. Leonardo observou sua saída com uma calma impressionante, mas seu olhar dizia tudo. Ele tinha feito a coisa certa. Ao ver Vanessa saindo, a tensão que pairava sobre todos os convidados parecia desaparecer. Em um movimento que foi puro simbolismo, Leonardo se aproximou de Dona Clara, que ainda estava na cozinha, visivelmente abalada. Com um sorriso acolhedor, ele pegou sua mão e a conduziu até a mesa principal, onde todos estavam reunidos. Aqui é seu lugar também, Dona Clara, ele disse, com a voz firme, mas calorosa. O gesto de Leonardo foi aplaudido silenciosamente pelos convidados. A noite, que poderia ter sido marcada pela vergonha e pelo constrangimento, agora se transformava em um símbolo de respeito e dignidade. O verdadeiro espírito da noite estava apenas começando a ser revelado. A semana seguinte chegou com uma surpresa para Leonardo. Em um dia tranquilo, enquanto ele descansava na varanda de sua fazenda, uma ligação inesperada tocou em seu celular. Era o Sr. Antônio, um patrocinador local que ele mal conhecia, mas que, segundo o que ele ouviu, tinha sido profundamente tocado pela história do churrasco e pela atitude que Leonardo teve ao defender Dona Clara. Sr. Antônio, com um tom de admiração na voz, disse que a atitude de Leonardo havia sido um exemplo de integridade que ele raramente via nos negócios. Eu gostaria de financiar integralmente o seu projeto de escolas de música nas periferias de Goiás, ele ofereceu, sem hesitação. Se você puder manter esse espírito, pode contar com meu apoio, sem intermediários. Leonardo, surpreso, agradeceu emocionado, sabendo que o impacto daquela noite havia sido muito maior do que ele imaginava. Mas a história de Dona Clara não parou por aí. Inspirada pela dignidade com que foi tratada, ela começou a dar aulas de culinária para jovens da comunidade em Aparecida de Goiânia. A confiança que ganhou naquela noite transformou sua vida, e logo ela percebeu que poderia compartilhar seu conhecimento e dar uma chance para os jovens que, como ela, cresciam sem muitas oportunidades. Sua filha, tocada pelo exemplo de Leonardo, decidiu se inscrever em um curso de violão, sonhando em seguir carreira na música sertaneja. Leonardo, ao saber disso, não hesitou em se oferecer para ser o padrinho musical da jovem. Em sua visita à casa de Dona Clara, ele se emocionou ao ver como um simples gesto de respeito e reconhecimento tinha gerado uma onda de transformação. Sentado em sua varanda, com um café na mão e uma nova canção sertaneja nascendo em sua mente, Leonardo refletiu sobre o que realmente significava ser sertanejo. Mais do que uma música, era um modo de vida, baseado em respeito, coragem e comunidade. Ele sabia que, ao escolher defender o certo, havia transformado vidas para sempre. E assim, mais uma vez, Leonardo nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos. Ele escolheu a dignidade, a honestidade, acima de tudo, o respeito, mesmo quando a escolha parecia difícil. E, no fim, foi justamente essa coragem que trouxe mudanças reais para ele e para aqueles ao seu redor. Agora, eu te pergunto, qual seria a sua escolha? Você teria a coragem de defender o que é certo, mesmo quando o caminho mais fácil é ignorar a injustiça? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. E, se você se emocionou, se ficou inspirado ou até mesmo refletiu sobre seus próprios valores, não esquece de deixar aquele like no vídeo, porque isso ajuda a gente a trazer mais histórias como essa para o canal. Ah,
E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreve logo, ativa as notificações e vem fazer parte dessa jornada de histórias, ensinamentos e muita reflexão. Não perde, porque o melhor ainda está por vir. Fica com a gente, e até o próximo vídeo. Aqui, sempre tem uma história que vai mexer com você.